Abalou o futebol brasileiro na semana passada. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, tirou a vida de 10 jogadores das categorias de base do clube. O fogo atingiu o local onde ficava o alojamento de jogadores das categorias de base do Flamengo e lá dormiam os atletas com idades entre 14 e 17 anos, que não residiam no Rio de Janeiro. Você está vendo aí as imagens que foram feitas logo após a tragédia. E um sergipano ficou entre as vítimas fatais, infelizmente, o Átila Paixão. Inclusive, viu, pessoal, eu trago aqui uma informação para você que assiste ao BG Manhã. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a documentação enviada pelo Flamengo foi de que este local funcionava não como alojamento, mas sim como estacionamento. Vai haver aí a investigação, vai haver aí a punição. O clube, inclusive, está prestando a solidariedade e também arcando com os custos dos velórios, das passagens aéreas, inclusive informou a assessoria de comunicação do Flamengo de que o pagamento dos salários das vítimas para as famílias vai ser continuado, este pagamento. Pois bem, um tio do Átila falou com a nossa equipe de reportagem sobre o sobrinho e afirmou que ele morreu fazendo o que mais amava. Como eu comentei agora há pouco na abertura do BG Manhã. Coloca no ar, por gentileza, produção. O moleque que eu dizia que ele tinha 70% do que já tinha conquistado, 70%, que ele falou, tio, esse ano é o meu. E tinha muitas equipes aí em busca e muitos olheiros olhando para o futebol dele. Ele, cada dia se dedicando, chegou lá, vestiu a camisa 9, botou muitos no banco, muitos moleques botou no banco para vestir a camisa 9, segurou até o final. Uma palavra para resumir esse momento? Eu, como tio, um sonho que foi interrompido, um moleque com 14 anos, chegar onde ele chegou, que nem eu disse, um moleque simples, humilde, de família pobre, chegar onde chegou. Para mim ele foi um vitorioso e lamentável pelo pai que era filho único, e chegar a um ponto desse, eu peço a Deus que dê muita força à mãe e ao pai dele, a gente familiares, que nem eu só estou conformado com uma coisa, que ele morreu dizendo que estava fazendo o que mais amava. E desde já eu estendo aqui a solidariedade de toda a equipe, de todo o sistema Atalaia de comunicação a esta família que necessita principalmente de um abraço, de uma mão amiga neste exato momento. Pois bem, o Átila, minha gente, ele tinha 14 anos, era filho único, como o tio acabou de falar aí, o Paulo, e começou treinando na escolinha Geração Futuro, na cidade de Lagarto. O Átila viajou lá para o Rio de Janeiro para realizar testes no Flamengo no dia 28 de março do ano passado. Em 9 de abril, ele recebeu a notícia que tinha sido aprovado nesses testes e ficou lá no clube. Pois bem, o jovem atacante jogou na Copa Zico em 2018 e se destacou pelos 3 gols marcados. No dia 11 de março, ele completaria 15 anos, certo? Você viu aqui as imagens do aeroporto, certo, de Aracaju. Ontem, por volta de 4h30 da tarde, vários curiosos, familiares, parentes, amigos que saíram de Lagarto foram até o aeroporto. A nação flamenguista que existe aqui em Sergipe também esteve lá no aeroporto. A imprensa toda esteve. O corpo do Átila chegou lá no aeroporto Santa Maria, nesse horário, no finalzinho da tarde aqui em Aracaju. Todo mundo veio, certo? Em um voo comercial sem escalas. O todo mundo que eu falo são os pais. Até porque foi um final de semana bastante difícil para a família, porque é o seguinte, existia a espera da liberação do cadáver pelo Instituto Médico Legal do Estado do Rio de Janeiro. Após isso, o procedimento de qual seria o voo mais rápido para Aracaju e logo o transporte do aeroporto até o município de Lagarto. Pois bem, lá no aeroporto começaram as homenagens, as primeiras homenagens
a este rapaz, a este adolescente que foi vítima desta fatalidade que é notícia, infelizmente, em todo o mundo. Inclusive, abro um parêntese aqui, porque nós, infelizmente, temos vivido dias terríveis no nosso país. Brumadinho, com as mortes que nós tivemos aí com o rompimento da barragem, a tragédia no CT lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. Pois bem, e voltando para o caso do Átila, certo? Assim que a aeronave pousou, o corpo do atleta foi levado para o carro da funerária e saiu escoltado por veículos da Guarda Municipal e do Departamento de Transporte Urbano do município de Lagarto. A repórter Aline Aragão, ela esteve lá no aeroporto e acompanhou toda a movimentação e você vai acompanhar agora a reportagem completa aqui no BG Manhã. Passava das 4 horas da tarde quando o corpo do jogador Átila Paixão chegou ao aeroporto de Aracaju em um voo comercial. No desembarque, uma multidão esperava para prestar homenagens. A gente fica sem palavras até, né? Mas o momento é triste e vamos orar muito, pedir a Deus que dê força bastante para a família dele. Estavam no mesmo voo familiares, representantes do Flamengo e o empresário de Átila, Diego Recife. Mas todos eles evitaram o contato com a imprensa e seguiram por um acesso restrito até a saída, onde eram aguardados por um carro da funerária e equipes da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito de Lagarto, responsáveis pelo trajeto até o município. Ainda no aeroporto, um tio do atacante falou com a nossa equipe. Ele disse que, junto com o sonho de ser jogador de futebol, o garoto sonhava em dar um futuro melhor para a família. Um sonho que foi interrompido, um moleque com 14 anos, chegar onde ele chegou, que nem eu disse, um moleque simples, humilde, de família pobre, chegar onde chegou. Para mim ele foi um vitorioso e lamentável pelo pai, que era filho único. Antes de seguir para o povoado Brasília, onde mora a família do jogador, o cortejo faz uma parada no campo de futebol do povoado Estancinha, já no município de Lagarto. Lá o caixão será transferido do carro da funerária para um caminhão do Corpo de Bombeiros. O sepultamento está previsto para as 9 horas da manhã. Ao anoitecer, o corpo do garoto chegou a Lagarto e foi levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade. Os moradores já estavam à espera e realizaram um cortejo por todo o município. Ainda nesta edição do Balanço Geral Manhã, a gente volta a falar sobre o caso, a morte, o enterro, o sepultamento do Átila Paixão, jovem de 14 anos, onde a família, nesse exato momento, faz lá a cerimônia de despedida junto com os populares, junto com a população que mora no povoado Brasília, em Lagarto. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre este assunto, tá certo? Falando sobre o sepultamento, sobre esta manhã de despedida ao jovem garoto que faleceu na última sexta-feira, vítima de um incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, o CT de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro. 6 horas. Eu vou voltar a falar sobre o caso da morte do jovem Átila, de 14 anos, porque a Jéssica Cruz ela está no município de Lagarto acompanhando a movimentação neste exato momento. Jéssica Cruz, é com você. Oi, Diego, bom dia. Olha, eu estou aqui numa quadra de esportes onde está sendo velado o corpo do Átila Paixão, um adolescente de 14 anos. A família está aqui presente, os pais não estão aqui ainda, mas o pessoal está aqui muito comovido, as pessoas chegam aqui a todo momento para ver o corpo, para acompanhar
todo esse momento de despedida. O sepultamento está previsto para acontecer às 9 horas de hoje, no povoado Brasília. Desde que aconteceu toda essa história, essa tragédia na sexta-feira, ninguém ainda consegue acreditar de fato no que aconteceu. O corpo chegou aqui ao estado de Sergipe ontem, neste domingo, por volta das 4 da tarde. O corpo chegou em um voo comercial, a família estava presente, também representantes do Flamengo e de Aracaju, do aeroporto. O corpo veio para aqui, para o município de Lagarto, onde também estava preparada toda uma recepção, as pessoas do município, pessoas que conheciam ele, os amigos, a família, todo mundo presente para acompanhar esse momento de despedida e prestar as últimas homenagens. Diego, a gente vai continuar aqui acompanhando todo esse momento, porque às 9 horas, como eu falei, acontece o sepultamento. É com você, Diego. Certo, Jéssica, eu vou continuar aqui com você, porque nós estamos ao vivo lá no município de Lagarto com a Jéssica Cruz, mostrando aí, né, o caixão ao fundo do Átila, já com as homenagens feitas por amigos e familiares. Claro que é um momento de dor, de comoção e de emoção também dos amigos, dos familiares. Nós mostramos aqui, Jéssica, inclusive a chegada do corpo dele em Aracaju, e agora você está mostrando aí junto com Augusto Baiano a imagem ao vivo direto do município, do sepultamento do jovem Átila, este garoto que teve o sonho interrompido. O sonho dele foi interrompido junto com o sonho da família, porque ele tinha o desejo de ajudar os pais, né? Que a família é de uma origem humilde, mas nunca desistiu de tentar. Só que, infelizmente, as ocasiões da vida, às vezes, elas interrompem os planos que a gente faz e muitas vezes a gente não consegue entender, né, Jéssica? A Jéssica, inclusive, está aí nesta quadra de esportes. Esta quadra fica exatamente em frente à casa onde o Átila morava junto com os pais, né? Os pais são jovens, filho único, o Átila, inclusive. Você está vendo aí a imagem da movimentação ao vivo, já que neste local aqui foi um local reservado pela Prefeitura de Lagarto para que as pessoas pudessem acompanhar e fazer aí a homenagem a este jovem que se despede, né, deste momento onde o corpo vai ser enterrado daqui a pouquinho, como a Jéssica já falou agora há pouco. Eu vou pedir até para o Baiano estabilizar um pouco a imagem, porque como é um povoado bastante distante, onde a Jéssica está, do centro da cidade, então há uma variação aí da localização de sinal, porque você está vendo que, inclusive, o celular lá, eu tive ontem, celular não pega de algumas operadoras. E aí, ó, esse momento aí de despedida, né, Jéssica, tem o pessoal que está ao fundo, observando, comentando, conversando, chorando, e também nesse momento de despedida, Jéssica. Exatamente, Diego. O pessoal chega aqui, pessoas que moram aqui no município vêm para aqui, para o estádio, para o centro de treinamento aqui, onde está sendo velado o corpo. E o Átila, ele ia completar um ano, né, no clube do Flamengo, onde ele tentava ser um jogador profissional, tinha esse sonho, o sonho também de melhorar a qualidade de vida da família, dos familiares, do pai e da mãe. Infelizmente, esse sonho foi interrompido. Um filho único, todo mundo adorava esse menino, o Átila Paixão, de 14 anos. Então, este momento é um momento de despedida. Sobre o caixão tem uma bandeira do time, a bandeira do Flamengo, que está ali juntamente com as flores. Todo mundo ao redor, emocionado, acompanhando os últimos momentos do garoto, do Átila Paixão, de 14 anos, aqui no município de Lagarto. Os últimos momentos dele com a família, com os amigos, os últimos momentos com quem gostava do Átila Paixão. Tá certo, Jéssica, obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de Lagarto, onde o corpo do Átila está sendo acompanhado aí, né, neste momento de despedida no povoado Brasília. Daqui a pouquinho a Jéssica volta com outras informações ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Voltar para Lagarto com a Jéssica Cruz, que acompanha nesse exato momento a despedida do Átila lá no povoado Brasília. Jéssica, é com você mais uma vez. Isso, Diego, a gente continua aqui do velório do Átila. Os pais não estão aqui neste momento, estão descansando, chegam daqui a pouco, mas eu vou conversar com Adilson Souza, ele que é o tio do jovem, ele vai conversar com a gente
sobre esse momento de dor, desde sexta-feira que vocês foram tomados por essa notícia, uma tragédia, todo mundo ainda tentando entender, né? Meus sentimentos. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui na sexta-feira, no momento que recebemos a notícia que tinha acontecido, né, lá no Rio. Nós ficamos abalados e esperamos que não tivesse acontecido nada com ele, né? E foi passando o tempo e foi quando a gente recebeu a notícia que tinha chegado a ter a tragédia, né? Que aí veio a óbito. E então, nesse momento, então, a gente estamos abalados e passamos esses dias, como pode ver, mas até aqui mais em cima agora. E a gente teve essa perca, um jovem que se criou aqui nessa quadra, né? Todo mundo gostava dele, tinha um sonho, né? Ele começou aqui brincando nessa quadra? Aqui nessa quadra aqui, com o sonho de ser jogador, né? Esse sempre foi o sonho dele. E como todo jovem, que todo garoto tem um sonho, a gente apoiamos o sonho dele, como o pai e a mãe. Ele foi para uma escolinha aqui na cidade de Lagarto, né? Aqui próximo. E dessa escolinha ele foi para o Copa Zico. E lá os olheiros do Flamengo lá, né? Viu que realmente ele tinha uma capacidade, né? Ele costumava se destacar aqui na cidade, nos campeonatos que participava. Aquele menino brincalhão, sabe? Aquele menino alegre, não tinha tristeza para ele. Aí, por isso a gente apoiava, a gente incentivava, eu via a vontade dele, então eu incentivava, eu digo, não, mas deixa o menino ir, deixa aí, entrega as mãos de Deus, né? Ele criou asa, ele quer voar, deixa ele à vontade. Não vai impedir, vai que a gente impeça e ele vai crescer, aí depois vai reclamar que ele podia ser alguém. Na situação que ele ia ser um jogador de futebol, que ele se espelhava nesse Diego Costa, né? Se espelhava muito, que ele via, né? Dizia, eu posso ser também, né? Lá nele ele sentia isso, né? E as coisas estavam dando certo, até o pai me dizia, neném, as coisas, eu estou até com medo, que as coisas com o Atlas estão sendo muito rápido. O pai já tem CC, né? Está andando muito rápido as coisas com o Atlas. Até ele dizia, Abda é uma quarta, eu vou dizer, Abda é uma coisa braba. O menino está demais. Ele, até quando ele inventou a tatuagemzinha, teve que falar comigo, neném, é para botar a tatuagem, deixa eu botar a tatuagem dele. Ele quer entrar aí na onda, jogador, deixa, agora diga ele. Abda, pega mais leve, mandei aqui, quando tiver a devida forma, você vai aumentando aí a moda, né? Quem era o ídolo dele? Do futebol era Diego Costa. Conterrâneo também. E conterrâneo era, ele gostava dele, né? Aquilo ali era um espelho para ele, né? Então isso aí foi que avivou ele mais ainda, ele seguia a profissão que ele queria. E ele, aí então ele criou nele que ele tinha que ser jogador de futebol, ele tinha que mostrar, porque aqui a população, todo mundo gostava dele, ele tinha um sonho até nele, do sonho dele, ele disse que queria ajudar até os amigos deles aqui, né? Foi tanto que ele chegou aqui, ele chegou com o Ferial, pergunta aqui a qualquer um desses amigos, do pequeno ao grande, desse senhor de idade, ele falava um por um. Ele chegou a conhecer o Diego Costa? Quando chegou a conhecer na cidade, eu creio que ele já conhecia por lá. Aí ele tinha sonho, então ele dizia, eu vou ajudar um por um dessas pessoas aí. Eu vou mudar, eu vim para minha terra, não vou falar um por um, como eu sempre falo. E após a turma, então ele chegava aí, mesmo assim, já ele chegava aí, aquela amizade em casa, no meio da rua, brincando, que ia estar batendo bola, e o pai, atleta, né? Mas ele não deixava esse dom meio que ele tinha, né? Então isso é o que dói mais na gente, porque a gente não perdemos um atleta, jogador do Flamengo, um aspirante lá, sei lá, nós perdemos um menino, né? Humilde, né? Que a gente tinha aquele dom, aquele, como se diz, a gente era apegado a ele e ele a gente, né? Tá aí então o relato do tio, falando dos sonhos. Um menino como todo jovem, todo adolescente, criança, de ter muitos sonhos. E o dele era de ser jogador de futebol profissional. Diego? Verdade, Jéssica. Eu já recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o nosso comentarista em esporte, o Raimundo Macedo, que na sexta-feira trouxe para a gente aqui a informação em primeira mão no BG Manhã. E nós estamos agora ao vivo junto com a Jéssica Cruz, mostrando a despedida deste jovem rapaz. Raimundo, primeiramente, claro que é um momento muito difícil para o mundo do futebol, quando a gente sabe que sonhos são interrompidos, né? A gente percebe no semblante das pessoas, a imagem do nosso link ao vivo direto de Lagarto permanece aqui no telão do BG Manhã, porque aqui está um corpo materializado que foi vítima, né? Uma família inteira foi vitimada
neste incêndio gravíssimo lá no CT do Rio de Janeiro, lá do Flamengo. Um sonho interrompido, mas foi pelo menos um sonho vivido. Verdade, 10 famílias arrasadas, uma nação destroçada, porque essa tragédia comoveu não só os torcedores do Flamengo, mas os amantes do esporte, os apaixonados por futebol. E na sexta-feira a gente já falava aqui no BG Manhã dessa tragédia que pegou todos nós de surpresa, né, vitimando 10 atletas sonhadores. E eu fico acompanhando nas entrelinhas as entrevistas ao longo desses dias e o tio do Atila disse uma coisa com muita propriedade. Aconteceu muito rápido. As coisas aconteceram de maneira rápida. Ele chegar ao estrelato, com 14 anos, ser uma das estrelas do maior clube desse país, que é o Flamengo, e de repente ter o sonho interrompido por um incêndio. Com muita pena, a gente fica muito triste porque envolve pessoas que sonham. As pessoas simples, eu falo por mim, que sou do interior e sou uma pessoa simples. Era ser ou cantor ou jogador de futebol. Quem é que não sonha em dar uma vida melhor à família? Quem é que não sonha em ter um carro bonito, ter uma casa bonita, ter uma vida boa? Principalmente as crianças, né, que acompanham o futebol e observam pessoas que tiveram uma melhora muito grande exatamente praticando o esporte, praticando o futebol. Isso serve exatamente de lição para todos nós, né? Às vezes a gente fala determinadas coisas, mas ele é que sabe, né? E traça o destino de cada um. É uma perda irreparável, não só para Sergipe, mas para o mundo, porque os jogadores mais famosos se manifestaram através das redes sociais, pedindo solidariedade com todos nós brasileiros diante dessa tragédia. Né? Que a família, que Deus conforte a família do Atila, um garoto sonhador que a semana passada estava brincando, se despediu numa pelada. Eu conversei com a tia dele na sexta-feira, ela falou exatamente da alegria dele. Olha, eu estou voltando para o Rio de Janeiro, mas quando eu vim aqui, eu vou voltar mais famoso. Não deu tempo. Né? O incêndio interrompeu os sonhos dourados de uma criança que gostaria de, além de ser estrela, de dar uma vida melhor à sua família. Que descanse em paz, Atila, que você nessa vida terrena fez muitas amizades. Eu não conheci o Atila, né? E ele disse uma coisa também muito interessante. Se espelhava em outro grande ídolo mundial, que é o Diego Costa, que é conterrâneo lagartense. E eu conheço o Diego Costa. É uma pessoa simples, entendeu? Tem um cartaz sensacional, mas ele não esquece as suas raízes. E eu não tenho dúvida que esse rapaz, né, esse adolescente que teve a vida interrompida, também seria outro grande ídolo do futebol mundial. Pena que na sexta-feira, esse incêndio lá no CT do Flamengo acabou interrompendo o sonho dele e de mais 9 colegas. Verdade. Inclusive, né, Raimundo, isso nos faz lembrar outro jovem sergipano que teve a vida interrompida numa tragédia, que foi o William Thiago. Em novembro, fez 2 anos, nós falamos aqui. Foi. Né, lembrando da tragédia, da dor, do sofrimento e de uma carreira interrompida exatamente por causa de uma tragédia, um acidente de avião. E o William Thiago, que estava na sua melhor fase, jogando na equipe da Chapecoense, com outras propostas de clubes maiores e, de repente, teve também o seu sonho interrompido com uma queda no avião que acabou vitimando diversas pessoas, inclusive esse sergipano, que eu vi também nascer no futebol. Já o Diego, eu falo com mais propriedade, porque eu lembro dele quando era garoto do Sergipe, no Sub-17, no Sub-18, foi para o Sub-20 e, de repente, foi vendido para o Grêmio. E foi aquele grande jogador que se transformou realmente numa peça importante do seu time, também teve o seu sonho interrompido. É uma pena, né, rapaz? Olha, é tanta tragédia que acontece, principalmente com o futebol. O país está vivendo esse drama todo aí, né? Muita chuva na quinta-feira no Rio de Janeiro, quando é na sexta-feira, essa tragédia vitimando 10 atletas de futebol do Clube de Regatas Flamengo. Inclusive, nós temos aí as imagens resgatadas aqui, para a gente não confundir. Esse aqui é a mãe e o pai do Atila. E o Raimundo estava comentando agora do William Thiago. Já tem as imagens aí, produção, por gentileza? Eu quero as imagens resgatadas, porque nós estamos falando aqui de 2 vidas que infelizmente foram interrompidas. O William, salvo engano, com 30 anos, que é este rapaz aqui, que estava, né,
no sonho dele também. Infelizmente, o acidente aéreo em 2016 acabou vitimando ele e outras pessoas lá nessa tragédia em Medellín, que nós estamos resgatando este caso, mostrando para você que assiste ao BG Manhã o momento em que as equipes de resgate estiveram no local para retirar os corpos e também os sobreviventes. E aí as imagens, né, de um jovem de 30 anos que também teve a carreira interrompida. A diferença é que um era bem mais novo, né? 14 anos, ainda estava sonhando, ainda estava saindo da base lá do Flamengo. E aí o William, que estava na Chapecoense, e infelizmente houve essa tragédia. E claro que a gente sabe que a gente resgata isso, a gente, claro, tem o respeito aos familiares, à nação futebolística de todo o Brasil. E a gente sabe que a família, que é a parte mais afetada num momento como esse, porque o jogador de futebol, ele se forma e ele forma a família daqui para frente. Porque geralmente são garotos humildes que saem da periferia, assim como foi o William, assim como foi também o Átila, dois jovens promissores que saíram de suas origens humildes em busca de um sonho, porque a gente sabe que o futebol no Brasil, quando dá certo, ele dá certo e dá dinheiro para esses jovens. Muitos tentam, poucos conseguem, mas aqueles que conseguem acabam transformando a vida da família, a vida muitas vezes até da comunidade onde nasceu, porque eu tenho certeza que este jovem, se vivo estivesse, ele traria benefício também para o pequeno povoado. A única diferença é que um estava buscando o estrelato, outro já estava se firmando na carreira como jogador de futebol. A prova é que o Santos Futebol Clube é que estava interessadíssimo em levar o Diego, que era o ídolo da Chapecoense, e acabou tendo esse sonho interrompido. Você disse com muita propriedade, essas pessoas simples que se destacam no esporte, seja em qualquer atividade, a primeira coisa que eles olham é a família. São muitos que buscam esse momento, mas são poucos que conseguem. O Átila estava conseguindo exatamente se firmar como jogador, que era o sonho dele, né? Inclusive as entrevistas dos colegas dele na concentração lá no CT do Flamengo, todos eles só sonham o quê? Em ser titular e fazer gol no Maracanã. Qual é o atleta que gosta de futebol, que tem qualidade de futebol, que a gente percebe, isso aí vai vingar. E que não gostaria de jogar no Flamengo, no São Paulo, no Internacional, na seleção brasileira, é o primeiro sonho. Jogar num grande clube como o Flamengo. E esse foi o sonho do Átila a vida inteira. De repente, né, ele não teve nem esse gostinho, né, de fazer gols e ir para a torcida comemorar no Maracanã. E todos nós, né, ficamos muito tristes com esse acontecimento. O Diego já estava sendo pretendido por essas equipes, ele já estava se firmando na posição. Com 30 anos, mas ainda tinha muito futebol pela frente, com certeza daria muito mais alegria ao torcedor, à família e a nós sergipanos, que ele era realmente um sergipano nato. Inclusive, nós ouvimos os familiares do William Diego. Coloca numa produção. A dor, ela nunca passa. A gente aprende a conviver com ela. É diferente. Ela vai sempre estar dentro da gente, né? E é difícil. É muito difícil. A gente sente muita saudade. A dor é grande, porque por mais que a gente não queira chorar, mas não tem como. Saber que você não vê mais aquela pessoa. Saber que você não ouve mais a voz daquela pessoa é difícil. É muito difícil. Parabéns à produção, que resgatou uma história, né, recente. É uma família que perdeu o seu ente querido, que perdeu o ídolo, e nós sergipanos também ficamos comovidos com esse passamento. Só Deus sabe explicar exatamente esses casos que acontecem. É uma pena, né? Um garoto de 14 anos teve o seu sonho interrompido por um incêndio. Agora, a irresponsabilidade de quem? Com certeza, tomara que as autoridades possam buscar se realmente houve irresponsabilidade. Porque há bem pouco tempo eu conheci o CT do Flamengo. Eu não conheci esse novo centro de excelência, mas desses garotos estáveis eu conheci. E tem uma boa estrutura. Agora, houve falha de quem? Aconteceu um incêndio, né, em um aparelho de ar-condicionado. Então, que quem o responsável, que pague pelo seu erro, né, se realmente houve culpados. Eu não sou de perícia nenhuma, eu apenas sou um comentarista esportivo, mas a gente vai acompanhar. O Flamengo está triste, a torcida está muito chateada, muito triste, comovida com esse fato. Agora, a gente não pode esquecer de buscar a verdade. Qual foi o motivo do incêndio no CT do Flamengo?
Isso é que a sociedade quer uma explicação. Uma explicação. O Flamengo teve culpa? Quem é o culpado por essa tragédia? Então, vamos aguardar os fatos. É uma pena, uma segunda-feira que poderia ser muito mais alegre para todos nós, mas nós estamos aqui passando essa notícia. Nós somos portadores da informação. Então, é uma pena. Mais uma vez, a gente fala aqui no BG, né, desse triste acontecimento que vitimou um sergipano que estava sonhando em ser ídolo do Clube de Regatas Flamengo. Você vai ver ainda, ao longo da nossa programação, perdão aqui, viu? Ao longo da nossa programação, o sepultamento do jovem Átila. Inclusive, viu, produção, quero resgatar as imagens do corpo dele que chegou ontem aqui em Aracaju, porque daqui a pouquinho o BG Manhã está acabando. Não, pode tirar essa trilha aí, pode tirar essa trilha de despedida. Não quero, não. Eu quero as imagens, tá? Da chegada do corpo do Átila, porque é o seguinte, a Jéssica Cruz, ela permanece lá no município de Lagarto. Me acompanha aqui, Scooby-Doo, por gentileza. A Jéssica Cruz, ela permanece lá em Lagarto, onde nesse exato momento acontece o velório. Você está vendo aí a imagem resgatada do momento em que o avião da Gol chegou do Rio de Janeiro com voo direto aqui para Aracaju. O voo chegou por volta das 4h30 da tarde. Você está vendo aí a imagem das pessoas que estavam aguardando e o momento em que o corpo foi retirado aí da aeronave e foi levado direto para o município de Lagarto, onde nesse exato momento acontece o sepultamento lá no povoado Brasília, que é um povoado que eu estive ontem, inclusive conheci lá parte da família do Átila, um jovem de 14 anos que foi vítima da tragédia que aconteceu na madrugada da última sexta-feira lá no CT do Ninho do Urubu do Rio de Janeiro, no Flamengo, né? Jovens que estavam em busca de sonhos de se tornarem grandes jogadores de futebol, mas que infelizmente foram vítimas da tragédia, da fatalidade. Até então, a informação é de que um curto-circuito no ar-condicionado teria provocado o incêndio que vitimou esses 10 jovens lá no Rio de Janeiro. E nós estamos mostrando aqui desde o acontecimento e a confirmação de que um sergipano estava entre as vítimas, infelizmente o Átila Paixão, um jovem de 14 anos apaixonado pelo Flamengo e que infelizmente teve esse sonho interrompido. Viveu o sonho, mas o sonho dele foi interrompido diante de uma fatalidade, diante de uma tragédia. Ao longo da nossa programação e também da Record TV, nós vamos continuar falando, mostrando país afora os velórios, os sepultamentos das vítimas em outros estados e também aqui em Sergipe.